Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler a palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a leitura do último capítulo da primeira carta de João. Amém? Vamos orar para fazer a leitura e a meditação. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou porque o Senhor é digno, só o Senhor é digno, o Senhor é único, digno de toda honra, glória, poder e adoração. Pai, abre o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos corações para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai querido. Que nada nos distraia e nos atrapalhe nesse momento de relacionamento contigo, nesse momento em que aguardamos o Senhor falar conosco. Fala aos nossos corações, ministra em nossas vidas. Essa é a oração que eu faço, pedindo que o Senhor enche esse ambiente com o Teu Santo Espírito e que nada nos distraia e nos tire o foco da leitura. Nos abençoe, Pai querido. Fala conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, capítulo 5 da primeira carta de João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro,
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Amém. Aleluia, glória a Deus por essa leitura, glória a Deus por esse capítulo, né? E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, qual o segredo para que a gente viva uma vida de verdadeira vitória? No capítulo 5, meu irmão e minha irmã, o apóstolo João nos apresenta uma resposta revolucionária. Ele nos revela que a chave para vencer o mundo está profundamente ligada à nossa fé em Jesus Cristo. Mas este capítulo não é apenas sobre vitória. Ele também desvenda a essência da vida eterna, um testemunho divino que transcende qualquer entendimento humano. João começa com uma declaração ousada. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, está no versículo 1. Essa afirmação muda tudo. Não é apenas uma crença intelectual, mas uma transformação espiritual que redefine quem somos e como vivemos. O que significa, então, ser nascido de Deus? E como essa nova identidade nos capacita a vencer as dificuldades e desafios do mundo? Ao longo desse capítulo, João nos leva a explorar o impacto prático dessa fé, desde a obediência aos mandamentos de Deus até a experiência de um amor que não é pesado, mas libertador. Ele fala isso no verso 3. Ele nos convida a enxergar a vida sobre uma nova ótica, onde a vitória não é medida por padrões humanos, mas pela força de uma fé que nos conecta ao Criador. João apresenta uma das doutrinas mais intrigantes do Novo Testamento, o testemunho do Espírito, da água e do sangue. Ele diz isso no verso 8. O que esses elementos significam e como eles confirmam a identidade de Cristo. E por que o testemunho de Deus sobre seu Filho é a base da nossa confiança na vida eterna. Você tem certeza da sua vida eterna? Você tem certeza da sua salvação? Você já conheceu o amor de Deus? Esse capítulo nos faz mergulhar em reflexões profundas e nos esclarece verdades fundamentais, verdades espirituais fundamentais. E florescerá a minha fé e a nossa fé e confiança em Deus. Como João declara, quem tem o Filho tem a vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o rio que flui em nós. E meditando nesse capítulo, buscando mergulhar nesse capítulo maravilhoso, onde fala do amor, da salvação, da vida eterna, da obediência. Eu meditei nesse capítulo, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Eu gostaria de fazer o estudo desse capítulo versículo por versículo, mas vai ficar muito grande o áudio. Então eu vou fazer uma meditação referente a esse capítulo. Vivendo a vitória e a confiança em Deus nos dias de hoje. A mensagem do capítulo 5 é um convite à vitória e à confiança em Deus. Vivemos num mundo marcado por desafios
e incertezas. João nos lembra que a verdadeira vitória é alcançada por meio da fé em Jesus. Essa vitória não é baseada em nossas habilidades, mas na nossa nova identidade como filhos de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus já venceu o mundo. Esse capítulo também nos ensina sobre o poder da oração. João afirma que podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele ouve nossos pedidos quando oramos segundo a sua vontade. Essa promessa traz paz, especialmente em tempos difíceis, porque sabemos que não estamos sozinhos. Nosso Deus está atento e disposto a nos ajudar em todas as situações. João também nos exorta a permanecermos vigilantes contra os ídolos. Embora os ídolos da antiguidade fossem visíveis, os de hoje são mais sutis. Eles podem ser ambições, distrações, apego às coisas materiais ou até mesmo preocupações que colocamos acima de Deus. Tudo aquilo que colocamos acima de Deus, nós estamos idolatrando. Então, João nos ensina que a gente precisa nos guardar dos ídolos e adorar somente a Deus. Guardar-se dos ídolos é essencial para manter Cristo como centro de nossas vidas. Ele tem que ser o único. Ele tem que ser o único. Nos dias atuais, onde somos constantemente bombardeados por informações nas redes sociais, por informações de pessoas nesse mundo, por pressões que o próprio mundo nos impõe, a mensagem do capítulo 5 nos chama a uma vida de simplicidade e confiança. A vitória sobre o mundo, a comunhão com Deus em oração e a vigilância contra os ídolos nos ajudam a viver de forma plena e significativa, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Amém? Que capítulo, né? Que meditação tremenda. É tão maravilhoso, gente, a gente entender aquilo que a gente lê na palavra, né? Quando a gente já teve uma experiência com o amor de Deus, já viveu isso, quando a gente tem a certeza da nossa salvação e da nossa vida eterna, quando a gente tem temor a Deus e vive em constante vigilância, não permitindo que as distrações, que as coisas desse mundo sejam a primeira coisa em nossa vida. Precisamos focar nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus, nas coisas que o Espírito testifica dentro de nós. Vamos orar então, agradecendo essa leitura e essa meditação. Pai querido e Pai amado, obrigada por tanto ensinamento. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigada por ter derramado dentro de nós, dentro de mim, dentro do meu irmão, esse rio que flui, que a gente possa fluir nos nossos irmãos também, Pai amado. Pai, que a nossa fé permaneça firme em meio a todas as adversidades que passemos ou queremos passar, confiando sempre na vitória que o Senhor conquistou por mim e pelo meu irmão. Peço ao Senhor, Pai amado, que revele a sua vontade em minhas orações, nas orações do meu irmão, da minha irmã, nos ajudando a alinhar nossos desejos aos seus planos. Clamo por discernimento para que eu possa identificar, Pai querido e Pai amado, e afastar
ídolos em minha vida, mantendo o Senhor como prioridade em todas as áreas da minha vida. O Senhor tem que vir em primeiro lugar, à frente de qualquer coisa, à frente de qualquer pessoa. Essa é a oração que eu faço, Pai amado, te agradecendo por esse momento tão especial que é estar na tua presença. Eu oro em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.